Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. A história começa no território de Ardell. Nessa pequena propriedade provincial, que não é diferente de um deserto mágico, nasceu um bebê. A parteira informou à mãe que o bebê é um menino viril e que se parece com o proprietário. Essa parteira perguntou se a dona da casa já havia pensado em um nome para a criança. Ela chamou a criança de Luin. Ele se chama Luin Ardell. O bebê era tão bonito. A mãe esperava que seu filho fosse uma luz para o mundo. Do lado de fora do prédio, alguém pode ser ouvido dizendo que ele irá para o 8 Lago Luin Ardell. Sabia que era diferente dos outros desde que era criança. Enquanto segurava um livro, ele ouvia a conversa de dois homens. O senhor disse ao subordinado para fazer o melhor possível para adquirir bons recursos marítimos. O subordinado garantiu ao senhor que o faria. Luin chamou o subordinado, o Sr. Baggins. Ele disse ao Sr. Baggins para não ir à rua perto da Montanha Sul, pois o fluxo de mana estava estranho lá. O Sr. Baggins perguntou o que ele queria dizer e olhou para o senhor. Mais tarde, as nuvens escuras vieram com vários relâmpagos e chuva forte. O senhor o esperou na porta. Como ele estava atrasado. O senhor ficou preocupado. O Sr. Baggins se desculpou e explicou que isso se devia ao fato de ele ter tomado o caminho mais longo. O Lorde perguntou se havia acontecido alguma coisa. O Sr. Baggins contou que conseguiu se esquivar de um infortúnio graças ao jovem mestre. Isso deixou o senhor confuso. O Sr. Baggins explicou que conseguiu evitar a rua perto da Montanha Sul por causa do que o jovem mestre disse. Depois, ele descobriu que o local havia sido atacado por homens-fera. O Lorde ficou surpreso. O Sr. Baggins mencionou que todos que iam para lá corriam perigo. Mas ele não correu. E isso foi graças ao jovem mestre. Ele perguntou ao Lorde se isso poderia ser devido ao fato de o jovem mestre poder sentir a mana no ar. O Lorde respondeu que não tinha certeza. Mas se esse fosse o caso, Luin seria o futuro de Ardell. A partir daquele dia, Luin continuou a demonstrar talento para a magia. Ele sentiu a mana aos 6 anos de idade e aos 7 conseguiu manifestá-la. E chegou o ano em que ele completou 10 anos. Havia um programa e um discurso do representante dos alunos. Luin superou inúmeras crianças de famílias de prestígio. Na Ignite Magic Academy, a melhor academia de magia do reino de Radiant. Ele foi anunciado como o orador da turma. Ele acabou se inscrevendo como o orador da turma, com o título de gênio. Ele fez um juramento na frente de todos. No início, ele se sentiu oprimido, mas pensou que seu nome elevaria o status de sua família. Mas isso era o máximo que ele poderia fazer. Na área de treinamento, seu instrutor pediu que ele demonstrasse as habilidades do orador da turma, o que ele fez imediatamente. No primeiro dia de aula, ele descobriu que não era o melhor, nem mesmo o segundo melhor. Ele manifestou uma chama em sua mão, mas ela ficou grande e o dominou. O instrutor lhe disse para soltar o fogo, mas ele não conseguiu. Ele se esforçou para controlar a chama, enquanto se perguntava o que estava errado. Todos ficaram surpresos com o que aconteceu em seguida. Desordem de evocação mágica. O corpo de Luin não tinha a capacidade inata de liberar magia mesmo a apenas 1 metro de distância de seu corpo. Como um mago, seu corpo era literalmente o pior. Levou apenas um momento para as pessoas descobrirem que ele vinha de uma família comum que não tinha talento. Assim, a atitude das pessoas ao seu redor mudou rapidamente. Quando ele estava passando pelo corredor, alguém esbarrou nele intencionalmente. Um amigo desse aluno perguntou ao aluno que esbarrou nele se ele estava bem. Ele acrescentou que estava preocupado com o amigo, pois o amigo havia acabado de tocar em um bastardo deficiente, e estava preocupado com a possibilidade de o amigo também ficar deficiente, e o aluno que esbarrou em Luin respondeu que era melhor ele se lavar. Luin foi marcado como a pessoa incapaz de usar magia. Um homem de má reputação que não conseguia nem mesmo realizar magia na Magic Academy. Para aqueles que o invejavam, seu estado atual era o do aluno que esbarrou nele. Perguntou o que ele estava olhando. Esse aluno arrogante estava prestes a dar um soco em Luin, enquanto proferia palavras degradantes para ele. E para esse tipo de pessoa, Luin era o melhor brinquedo que eles poderiam ter. Alguns momentos depois, alguém deu um soco na parede. Era Luin. Ele se deixou apoiar em uma parede em um local isolado. Ele chorou todas as suas frustrações e preocupações sobre se tornar um mágico. Luin Ardell. O nome que havia se matriculado na academia com as melhores notas. O nome que era mais promissor do que qualquer outro. O nome que era mais diligente do que qualquer outro. Mas graças a essa maldita maldição, o gênio mágico que entrou na academia com as melhores notas se transformou em um aleijado mágico. Foi assim que tudo terminou. Ele entrou na escuridão. Mas ele parou, e disse que era assim que ele achava que terminaria. Sem nem mesmo ser capaz de imaginar que haveria um milagre no final do desespero. Uma janela de notificação mostrou que o jogador do artefato foi ativado. A janela de status foi desbloqueada. Luin estava flutuando na galáxia, e o jogador do artefato foi ativado.
Ele acabou recuperando a consciência e se perguntou onde estava. Ele se sentiu como se estivesse no fundo da água. O sistema lhe disse que ele era a encarnação de Draka, a destruidora de mundos. Ele se perguntou o que isso significava. E então, notou algo desconhecido. Diante dele, há uma grande figura coberta por um manto azul. Ela olhou para ele e revelou olhos vermelhos brilhantes. Ele se perguntou se estava sonhando, mas sabia que era muito vívido para ser um sonho. Os lábios desse homem se moveram, e Luin percebeu que ele estava tentando dizer alguma coisa. E seus olhos viram várias cores até revelar mais cores que se refletiam em suas pupilas. Vamos voltar para algumas horas atrás, antes de esse incidente acontecer. No salão de treinamento da Academia Ignite, Lewin Ardell foi chamado pelo instrutor. Ele foi solicitado a lançar uma bola de fogo e atingir o espantalho. A pessoa que deu essa instrução é Heidal, o professor de magia de combate. Bola de fogo é uma magia que qualquer aluno da academia deve ser capaz de manejar facilmente. Mas para alguém incapaz de usar magia como Luin, essa é uma tarefa muito difícil. Ele parecia taciturno, preocupado se conseguiria fazer isso dessa vez. O instrutor ordenou que ele começasse. Ele decidiu não desistir e estava esperançoso de que poderia dar certo desta vez. Ele queria fazer isso a qualquer custo. Ele estava firme em sua decisão. Os outros alunos ficaram surpresos com o tamanho de sua bola de fogo. Eles se perguntavam se aquela mana era realmente possível para um humano. Heidel observava atentamente. Lúwin pensou consigo mesmo que, se continuasse assim, seria capaz de ter sucesso. Mas ele sentiu algo familiar que o fez amaldiçoar. Ele rezou para se manter firme. Mas continuar o fez gemer até vomitar. O professor chamou seu nome, e ele respondeu que não conseguia. Heidel o instruiu a soltar o vômito. Ele respondeu que ela não sairia de sua mão. Heidel o pressionou, lembrando-o de que agora ele faz parte da turma de formandos, e se ele ainda não consegue lidar com uma magia tão simples como a Fireball, ele não passará no teste de graduação. Heidel lhe disse que ele está destinado a fracassar. Ele havia absorvido esse pensamento. Ele se desculpou e prometeu que praticaria um pouco mais. No teste prático de tiro, eles deveriam criar 10 bolas de fogo e acertar o alvo várias vezes. O nosso MC, que não consegue nem lançar magia, quanto mais acertar um alvo, nunca poderá se tornar um mágico de terceira categoria. Um aluno riu e falou sobre como um bom para nada entrou na academia como o melhor aluno de sua classe. Todos fofocaram sobre ele. Alguns até comentaram que ele deveria desistir. E alguns o descreveram como o burro da academia. Lewin sabia que o fato de um nobre local humilde como ele ter entrado na academia como orador da turma causava sentimentos de inferioridade e inveja entre seus colegas de famílias de prestígio, o que se tornava motivo suficiente para que eles fossem hostis com ele. Ele conseguia lidar com o bullying deles. Mas a realidade de que ele não tinha mais esperanças começou a destruí-lo desde a sua fundação. Isso sem contar a maldição que o tem acorrentado nos últimos 6 anos. Transtorno de evocação de mana. Embora tenha se mantido bem até agora, ele começou a se perguntar com frequência por quanto tempo conseguiria se manter no futuro. Alguns momentos depois, no corredor da academia, os alunos conversavam sobre como foi o exame, mas não Lewin, já que ele estava sozinho. Então, alguém falou com ele, chamando-o de Dancehead Lewin. O aluno loiro lhe disse que ele deveria fazer as malas, e que se estivesse no lugar de Lewin, ficaria tão envergonhado que nem apareceria. Mas Lewin continuou perseverando. Ele perguntou a Lewin se ele sabia que os juniores o chamavam. Ele é chamado de Dancehead Lewin. O aluno loiro culpou Lewin, dizendo que é por causa dele que o padrão da turma de formandos caiu. Então, ele sugeriu que Lewin voltasse para casa agora, de volta ao território rural. Outro aluno entrou na conversa. Ele disse a Lewin que, se ele não tem habilidades, deveria pelo menos ter dinheiro. Mas era a primeira vez que esse aluno ouvia falar da família Ardell. Em seguida, o aluno loiro apoiou essa afirmação dizendo que seu pai costumava dizer que os Ardell são apenas tolos, que agem de forma indiferente, apesar de não terem nada. Lewin rangeu os dentes e conteve sua raiva. O aluno insultou ainda mais a família de Lewin. Mas esse aluno não conseguiu terminar sua frase porque o punho de Lewin já havia atingido seu rosto. O outro aluno ficou surpreso ao ver seu amigo sendo jogado no chão por causa do soco repentino de Lewin. Lewin desafiou o aluno loiro a tagarelar novamente. O aluno tinha um grande hematoma no rosto e seu nariz estava sangrando. Ele xingou Lewin por ousar fazer isso. Lewin disse a Ben Foltz que ele deveria saber parar. Ficou furioso por Ben Foltz ter bagunçado sua família. O amigo de Ben Foltz o atacou perguntando se ele sabia quem eram. Mas antes de alcançá-lo, Lewin já o socou no estômago. Ele caiu de joelhos e se encolheu. Foi tão doloroso que ele babou. Lewin ouviu alguém chamá-lo de bastardo arrogante.
Ben Foltz estava furioso, criando uma bola de raios nas mãos. Lewin ficou alarmado ao ver Ben usar magia de combate na academia. Ele lançou a magia em Lewin, chamando-o de lixo com distúrbio de evocação de mana. Lewin se perguntou se Ben não se importava em ser expulso. A bola de raios viajou rapidamente em direção a Lewin. Lewin a observava, mas não conseguia mover seu corpo. Heidal gritou para que eles parassem, mas o ataque já havia atingido Lewin. Lewin foi coberto por uma luz brilhante do ataque. E sem mais nem menos, ele pensou que tudo havia terminado. Mais tarde, ele recebeu a janela de status informando que ele era a encarnação de Draka, o Destruidor de Mundos. E a janela de status foi desbloqueada. O jogador de artefato foi ativado. Lewin soltou um suspiro enquanto se perguntava: que diabos é isso? Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele ouviu a figura diante dele dizer, Del. Eventualmente, ele descobriu que a figura realmente chamou seu nome. Ele ficou surpreso. Então, lentamente, abriu os olhos. Diante dele estava Helen, a mágica curadora de alto nível. Ela perguntou se ele estava se sentindo melhor agora. Ele ficou surpreso. Imediatamente se levantou, mas Helen o impediu. Ele perguntou onde estava, e Helen respondeu que ele estava na sala de recuperação. Helen o incentivou a continuar deitado. Lewin respondeu que estava apenas um pouco tonto, mas que podia se sentar. Ele se perguntou se havia desmaiado. Ele se lembrou do que viu antes. Ele se perguntou o que era aquilo, especialmente porque era tão vívido. Ele perguntou a Helen há quanto tempo estava desmaiado. Helen respondeu que foi quase o dia inteiro. Helen lhe disse que era uma sorte não ter sido pior, e que Deus ainda o ajudou. Ele perguntou a Helen se ele estava bem agora. Helen explicou que eles ainda tinham que verificar mais, mas até agora, Lewin parecia bem para alguém que foi atingido diretamente por um raio. Ela lhe disse que ele não tinha nenhum ferimento, queimadura, ou mesmo um órgão danificado. Ela nunca tinha visto nada assim. Até mesmo Lewin se perguntou como isso era possível. O raio é uma magia assustadora que queima o corpo inteiro em um segundo. Além disso, ele levou um golpe direto. Portanto, é um mistério saber como ele está totalmente bem. Alguém entrou na sala. Helen disse a Lewin que, já que o professor estava lá, ela iria embora para que pudesse analisar melhor os resultados. Ela disse a ele que a chamasse imediatamente quando algo estivesse estranho. Heidal perguntou como ele estava se sentindo. Ele respondeu que estava bem. Heidal comentou que era bom saber disso. Ele informou a Lewin que havia uma reunião de professores sobre esse incidente. Em seguida, mencionou que Foltz seria expulso por causa do uso de magia ofensiva, com forte intenção de matar, e por espalhar falsos rumores sobre o chefe da família Ardell. E pelo tratamento injusto e bullying contra Lewin. Todos esses atos levaram ao veredicto. Lewin respondeu que ele também bateu em Ben. Heidal respondeu que haverá uma punição para ele também. Considerando esses fatos, ele fará o serviço voluntário da academia por um mês. Lewin aceitou isso sem protestar. Heidal o questionou sobre algo. Ele perguntou se Lewin tinha o artefato. Lewin ficou confuso. E então ele respondeu que não, pois se ele o tivesse, não teria sido intimidado daquela maneira. Heidal respondeu que, a julgar pelo valor do artefato e por sua raridade, o chefe da família de Ardell o teria usado para seu povo. Lewin estava curioso sobre por que Heidal perguntou isso. Heidal o observou. Ele lembrou da luz vermelha envolvendo Lewin antes do raio. Para Heidal, parecia que um artefato poderoso protegia Lewin, fazendo a magia de Ben ricochetear. Lewin perguntou do que Heidal falava. Então, percebeu que poderia estar ligado ao sonho que teve. Ele duvidou disso. Então ele respondeu a Heidal que não entendia o que havia acontecido, mas tinha certeza de que não tinha um artefato. Heidal pediu a Lewin que descansasse mais na cabeça de Lewin. Ele disse a verdade ao professor, que ele não tinha ideia do que aconteceu. Mas o professor não disse mais nada. Isso deixou Lewin curioso sobre o que o professor estava pensando. Lewin continuou pensando sobre a experiência que ele teve, que não pode ser diferenciada de um sonho. E aquela voz estranha também. Ele se lembrou de que haviam lhe falado sobre um artefato. Draka, a destruidora do mundo. E o jogador. Ele está tentando pensar em mais uma coisa. Então, ele se lembrou que era a janela de status. Ao dizer que ela realmente apareceu na sua frente, ele ficou realmente surpreso. E isso o fez se afastar dela. Ele não conseguia acreditar que aquilo era real. Helen se aproximou dele para verificar se ele estava bem. Ela achou que ele não estava se sentindo bem. Mas Lewin apontou para a tela à sua frente e perguntou se ela também podia ver aquilo. Ele descreveu a coisa azul à sua frente. Helen ficou confusa, pois não havia nada lá. Ela perguntou novamente se ele estava bem. Ele estava nervoso porque ela não conseguia ver. A tela azul exibia seu nome e abaixo dele, a descrição de ser a encarnação de Draka, a destruidora do mundo.
Em seguida, ele descreveu o Player, um artefato de Draka que pode convocar a janela de status e aumentar ilimitadamente o poder de alguém por meio de missões. Sua força é de 150, sua agilidade é de 100 e sua sabedoria é de 1550. Luin então entendeu que essa tela só é vista por ele. Ele percebeu que Helen ainda estava lá. Então, decidiu inventar uma desculpa. Primeiro, ele disse a ela que devia estar enganado. Helen deu uma pequena risada e disse a ele que não era engraçado. Helen lhe disse que o resultado é perfeitamente normal e que ele já pode voltar para o dormitório. Nosso mestre de cerimônias agradeceu a Helen. Luin relembrou o fato de que ele é perfeitamente normal mesmo depois de ser atingido por um raio. Então, a afirmação de que ele é a encarnação de Draka, o destruidor do mundo, ecoou em sua cabeça. Ele também se lembrou do homem de olhos vermelhos que conheceu no espaço sideral. E agora, ele tem uma janela de status que só é visível para ele. Ele teve a ideia de que o artefato da maga chamada Draka foi transferido para ele. Mais tarde naquela noite, fora da área de treinamento, outra janela estranha apareceu na frente dele. Ele estava confuso quanto ao significado da missão. A tela azul exibia a missão repetível. Seu soco, chute e chute giratório estão em 0/100. Ele recebeu uma recompensa AH, força mais 10 e habilidades desbloqueadas. Ele pensou em como o soco e o chute estão relacionados à força. Ele se perguntou como isso ajudaria um mágico como ele. Mas ele reconhece que não é hora de desconfiar. Ele decidiu tentar. Primeiro, ele deu um soco e o contador mudou para 1/100. Em seguida, ele deu outro soco. Agora, está em 2/100. Isso o fez sorrir, já que o número está aumentando. Ele pensou que nesse ritmo, logo alcançará a meta. Ele deu outro soco, mas o contador permaneceu em 2/100. Ele olhou para a tela e notou que ela não aumentou. Isso o fez concluir que não é considerado um sucesso mesmo com um pequeno erro. Ele estava animado para fazer isso corretamente. A noite tinha se tornado ainda mais profunda. Luin estava respirando pesadamente. Ele parecia exausto, mas ele estava feliz por ter terminado. A janela de status apareceu e mostrou que a missão tinha sido concluída. Ele recebeu 10 forças e habilidades foram desbloqueadas. Ele ficou curioso sobre essas recompensas. Então notou algo. Sentiu uma sensação estranha. Ela estava percorrendo levemente seus vasos sanguíneos. Ele percebeu que se tratava de algo mais fundamental do que a mana. Essa sensação o fez ter certeza de que estava ficando mais forte. Ele queria verificar isso. Ele deu um golpe poderoso. Luin ficou encantado. A força que entra na magia ficou muito mais forte. A velocidade, a resistência do ar e o poder destrutivo, definitivamente tudo mudou em relação a antes. Ele notou que sua força básica ficou mais forte. Curioso sobre a recompensa de desbloqueio de habilidade, ele chamou a janela de status. Ela mostrava detalhes do Force Circle, uma habilidade passiva que troca mana por força. Os círculos de mana viram círculos de força, e a magia será influenciada pela força do jogador. Trocar círculos de mana por círculos de força é novo para ele. Ele se perguntou se sua mana seria trocada por força. Quem sente e estuda a mana tem um círculo no coração. O círculo de mana é crucial para liberar e fortalecer a mana, aumentando conforme a profundidade e o controle do mago. Luin tinha 4 círculos de mana. É mais do que outras crianças têm. Mas com sua deficiência, era como se não tivesse. Luin ficou surpreso. O círculo de mana sumiu. Ele percebeu que a força girando loucamente são os círculos de força. Um círculo de força em vez de mana. Não pode haver mágico sem círculo de mana. Ele pensou sobre o que aconteceria com o novo círculo que não faz o que o de mana faz. Ele ficou triste com a ideia de que sua vida como mago terminaria assim. Mas Luin era resistente. Ele pensou consigo mesmo que era muito cedo para se sentir deprimido. Ele queria testar isso primeiro. Ele fez uma bola de fogo. Ele ficou surpreso com a rapidez com que aconteceu. Além disso, ela também é forte. No momento em que viu o tamanho de sua bola de fogo, ele percebeu algo. Que era o poder de um artefato. Porque a magia tem um princípio básico de atuação, demora cerca de 10 segundos para que a magia seja liberada. Mas ser capaz de pular livremente essa etapa e criar uma bola de fogo apenas com o poder dentro de seu corpo é o poder de um artefato. Então, algo chamou a atenção de Luin. A tela azul exibia informações sobre o Mago da Loucura. É um método de magia criado por Draka, que tinha problemas para liberar mana. Luin pode atacar os inimigos carregando magia em seu corpo,
e pode atacar os inimigos imbuindo magia em seu corpo. Ele não é afetado pela magia lançada sobre ele, e sua força é adicionada ao ataque mágico. Além disso, seu dano mágico também causará dano físico adicional. Luin se perguntou como poderia carregar magia em seu corpo para atacar. Ele se perguntou se, por acaso, aquele sujeito chamado Draka tinha um distúrbio de evocação semelhante ao dele, e lutava imbuindo magia em seus punhos e pernas. Isso deixou Lúthien curioso para saber como Draka conseguia inventar algo assim. Então, uma nova missão apareceu. A tela azul exibia uma missão que indicava a demonstração do método. Lúthien foi encarregado de usar o círculo de força e a força para atingir um alvo físico. Depois de ler isso, ele olhou para o alvo de prática na frente dele. Ele nunca havia pensado nesse método. Ele teve a ideia de se tornar um mágico com esse método. Nosso MC experimentou e lançou a bola de fogo em direção ao alvo. Ele socou o alvo com seu punho coberto de chamas. Ele ficou satisfeito com o fato de ter funcionado. Ele havia completado a missão e, como recompensa, adquiriu força. Ele estava exausto, caiu de bunda no chão e foi se deitar. Ficou feliz por ter conseguido e a missão finalmente terminou. Ele se lembrou de como falhou na etapa de descarregar a magia todas as vezes. Mas finalmente conseguiu com seu punho. Isso o fez se perguntar que tipo de pessoa é Draka para ser capaz de inventar esse método. Lúthien queria dar uma olhada nisso, mas seu corpo estava pesado. Então, ele ouviu alguém falar que ele estava dormindo naquela área. Essa pessoa presumiu que Lúthien estava treinando até o amanhecer. Eles se perguntaram se deveriam acordar Lúthien. Já era de manhã e Lúthien ainda estava dormindo no chão. Isso fez com que a pessoa que o viu se perguntasse se ele estava morto. Mas a outra pessoa argumentou que isso é impossível, já que Lúthien estava bem mesmo depois de ser atingido diretamente por um raio. Lúthien começou a acordar lentamente por causa do barulho. Havia uma multidão ao seu redor, e todos ficaram surpresos quando ele se levantou de repente. Ele bocejou e agiu casualmente quando perguntou por que todos estavam ali. Para surpresa de todos, Lúthien lhes perguntou se era a primeira vez que viam alguém dormir ao ar livre. Um aluno respondeu que de fato era esse o caso. Especialmente um nobre que dormiu ao ar livre e abandonou o conforto dos dormitórios de Nice. Esse aluno perguntou se Lúthien bebia ou algo do gênero. Lúthien respondeu: beber pra caramba. E explicou que estava apenas exausto quando adormeceu. Todos ficaram surpresos com o comportamento de Luan. Sentiram que ele havia mudado. Então, um aluno notou o espantalho quebrado. Só restavam fragmentos com cinzas, e eles se perguntaram se Lúthien teria sido o responsável por isso. Mas acharam que era impossível. Nos dormitórios da academia, Lúthien foi recebido por seu colega de quarto, um homem loiro de olhos vermelhos chamado Jason Damon, que está na sexta ano na academia Ignite. Ele escovava os dentes e perguntou a Lúthien se ele tinha acabado de voltar. Jason achou estranho, pois Lúthien raramente sai da academia. Lúthien disse que não precisava saber. Jason é o filho mais velho da família Damon, famosa por metais. Jason tratava bem Lúthien, visto como perdedor na academia. Ele provocou Lúthien perguntando se encontrou uma garota e passou a noite fora. Lúthien descreveu Jason como um lunático, louco por álcool e garotas, e que frequentemente deixa a academia em segredo. Jason tinha uma vibração amigável quando chamou Lúthien de pirralho e brincou com ele se ele finalmente se recompôs depois de ser atingido por um raio. Ele pediu a Lúthien que lhe contasse em detalhes. Lúthien, brincando, joga suas roupas sujas em Jason enquanto o avisa que está prestes a se lavar. Lúthien se sentiu bem ao entrar na banheira. Ele se lembrou de verificar a missão adicional. Ele pronunciou a palavra missão. A janela azul apareceu e exibiu uma missão repetível chamada treinamento corporal. Era basicamente a mesma coisa que a janela anterior, exceto que o número de vezes que ele precisava realizar as ações agora era o dobro. Lúthien notou que as recompensas continuavam as mesmas, mas a quantidade de treinamento havia aumentado 2 vezes. Ele se perguntava se continuaria aumentando 2 vezes no futuro. Como ele esperava, não foi fácil, mas ele não perdeu o ânimo, pois isso o ajudará a se tornar um mágico. Ele submergiu lentamente na banheira. 1 mês se passou desde então. Ele treinou muito, pois a missão repetitiva podia ser concluída uma vez por dia. Mas, ao contrário das recompensas fixas, o treinamento necessário aumentava a cada dia. Se passasse um dia sem concluir totalmente a missão, todo o seu progresso era zerado. Então, ele garantiu não perder um dia. Pensou em algo bom. A regra de não passar de 0 vezes cada. Sabia que se fizesse mais, morreria em missões. Continuou treinando. A janela azul surgiu. Seu soco agora está em 3.000 de 3.000, marcado como concluído. O mesmo com o chute e o chute giratório.
Ao completar a missão, ganhou a recompensa de força mais 10. Ele treinou todos os dias durante o último mês dessa forma. E ele até ganhou uma nova habilidade. É uma habilidade passiva chamada Body Arts, que aumenta as habilidades do corpo. E os movimentos mais fortes e elaborados se tornam possíveis dependendo do nível de treinamento. Era um dia ensolarado na academia. Os alunos estavam fofocando sobre como Lewin parecia estranho ultimamente. Isso porque Lewin era alguém que não costumava nem piscar na aula. Mas agora ele dorme na aula. Outros notaram que Lewin vive na sala de treinamento, só praticando chutes. Um aluno disse para deixarem Lewin em paz, pois não era a primeira vez que agia estranho. Ele achava que Lewin tentava superar um distúrbio, mas não funcionaria. No último mês, Lewin completou as missões. Ele também foi atrás de pistas sobre Draka, mas ele não conseguiu encontrar nenhum mágico chamado Draka em nenhum registro histórico. Além disso, a janela de status do jogador do World Destroyer estava em busca. Ele também não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre ela. Ele ficou se perguntando quem era realmente Draka. Abriu sua janela de status e ela exibia sua força em 470, agilidade em 100, sabedoria em 1550. Enquanto olhava para ela, ficou se perguntando sobre a pessoa que lhe deu esse poder. Alguém o chamou. Era Jason. E ele tinha notícias para Lewin. Lewin não tem ideia do que está acontecendo. Então Jason comentou porque Lewin estava ali lendo livros. Lewin perguntou se algo grande havia acontecido. Jason lhe disse que o chefe da família Ardell estava lá. Lewin ficou confuso. Então, Jason reformulou a frase e disse que o pai de Lewin estava lá. Isso fez com que Lewin corresse em direção ao seu pai. Ele imediatamente chamou a atenção do pai. Seu pai ficou muito feliz em vê-lo. Eles se acomodaram em uma sala para conversar. Lewin disse que já faz 6 anos que ele foi admitido na academia. Desde que ele tinha 10 anos. Ele perguntou se seu pai estava bem durante todo esse tempo. Seu pai respondeu que ele sempre esteve bem. Lewin perguntou sobre Luina, sua irmã mais nova. Seu pai o informou que sua irmã já está crescida e que está aprendendo a manejar a espada. Ela disse que era para proteger seu fraco irmão mais velho. Lewin disse que estava envergonhado. Seu pai comentou que Luina sempre foi ousada. Lewin chamou seu pai para dizer que ele estava indo bem. Seu pai perguntou o que ele queria dizer. Lewin explicou que estava indo bem e que não estava machucado física ou emocionalmente. Seu pai permaneceu em silêncio, tomando um gole de chá. Em seguida, seu pai lhe informou o motivo de sua visita à academia. Foi para perguntar a Lewin se ele queria deixar a academia. Ele disse a Lewin que, se fosse difícil para ele, poderia voltar ao território deles. Ele sabia que seu filho havia suportado à força muitas dificuldades e coisas que ele não podia dizer. Lewin admitiu que sabia por que seu pai tinha ido para a academia depois de 6 anos. Mas ele disse a seu pai que havia encontrado uma maneira. Agora ele pediu ao pai que fizesse uma promessa com ele. Seu pai estava curioso sobre isso. Lewin lhe disse que em seu próximo teste ele daria um bom resultado na prova prática. Com uma expressão séria, Lewin disse ao pai que, em troca, se ele fosse reprovado dessa vez, faria o que o pai quisesse. Depois, ele prometeu que tiraria uma boa nota no exame prático. Seu pai, que entendeu sua determinação, voltou para a propriedade depois de terminar a conversa. Então, o dia do tão esperado exame finalmente chegou. O professor pediu a atenção deles. Ele lhes disse que era o dia do exame de introdução à magia. Ele os lembrou de que qualquer atividade ilegal resultaria em reprovação. O exame da escola é dividido em exames escritos e práticos. O exame prático é dividido em 4: direcionamento do poder mágico, medição do combate real e combate 1 contra 1, como uma pessoa com transtorno de evocação mágica. Lewin tem recebido notas perfeitas nos exames escritos nos últimos 6 anos. No exame prático, Mikkel, da prestigiosa família Gary Hill, sempre ficou em primeiro lugar. Mas desta vez, Lewin tinha certeza de que seria diferente, pois ele definitivamente ficaria em primeiro lugar no exame prático. Depois que todos os exames escritos terminaram, eles começaram o exame prático de fato após alguns dias de operação. Alguém ligou para Lewin, era Jason Damon. Jason lhe disse que ele estava estranho há algum tempo. Em seguida, Jason perguntou se Lewin tinha algum tipo de plano para o exame prático. Ele disse a Jason que tentará abordar o exame de uma nova maneira. Jason ficou encantado e pediu para confirmar se Lewin realmente encontrou uma maneira. Alguém ligou para Lewin e perguntou o que ele estava fazendo ali. Isso fez com que Lewin e Jason virassem a cabeça para ver quem era. Um valentão loiro disse a ele que não adiantava fazer o exame com o corpo, pois ele tinha o distúrbio de evocação. Lewin lhe perguntou por quê, e ele disse que estava ali para fazer o exame. Esse aluno dá um tapinha no ombro de Luan e diz a Lewin que ele é um aluno de honra,
e que o conselho que ele poderia dar a alguém que foi reprovado no exame prático 6 vezes, como Lewin, é que desista em vez de ir lá e se humilhar. Lewin sorriu e disse que o conselho não ajudava. Mas o homem insistiu que Lewin poderia estar errado, já que alguém com distúrbio mágico como ele não faria o exame direito. Isso irritou Lewin, que pensou: o que há com esse cara? O homem pensou: o que há com Lewin? Lewin antes era tímido, agora estava confiante, o que o irritava. Ele disse a Lewin que mais tarde, ele o prejudicaria no exame de combate 1 contra 1. Portanto, Lewin deve esperar ansiosamente por isso. O primeiro exame prático é o de mira, e seu nome oficial é Multiple Target Shoot-Down Exam. O método do exame é simples. É um exame para ver quantos alvos podem ser abatidos com um único lançamento. No entanto, ao contrário de antes, o exame deste ano teve um nível de dificuldade maior. Com os alvos se movendo constantemente, o instrutor anunciou que Herc tinha um alvo. Angélia obteve 0 alvos. Por causa disso, a nota média foi horrível. Depois, houve um aluno que conseguiu 4 alvos. Outro aluno obteve 3 alvos. Os instrutores falaram sobre o resultado ruim depois de aumentar ligeiramente o nível de dificuldade. Um dos professores disse que a qualidade da turma de formandos é péssima. Um professor lhes disse que ainda é muito cedo para ficarem decepcionados, e esse professor lhes disse que será a vez de Mikkel, portanto, eles devem aguardar ansiosamente. O professor que disse isso é o professor Elric, o professor de fabricação de poções mágicas e tio de Mikul, Gary Hill. Ele anunciou que Mikul está saindo agora. Mikul estava prestes a fazer o exame, mas estava pensando em se exibir para Lewin. Mikkel não tinha ideia do que Lewin estava planejando. O instrutor disse a Mikkel para começar. Mikkel determinou a diferença de habilidade entre eles com apenas um ataque. Ele atingiu vários alvos em movimento ao mesmo tempo. Os alunos que estavam assistindo ficaram surpresos. Eles presumiram que Mikkel voltaria a ficar em primeiro lugar. O professor Elric ficou satisfeito e orgulhoso. Ele comentou que o desempenho de Mikkel é digno de ser chamado de descendente da família Gary Hill. Ele perguntou a seus colegas professores se eles concordavam com ele que Michael era o orgulho da academia. Ele acrescentou que Michael certamente se tornaria o representante do grande festival deste ano. E o velho disse ao professor Elric que isso era suficiente. Esse velho disse que o nível dos formandos deste ano não é mais digno de ser observado. Esse velho é Tyrion Ignit, o atual reitor da academia e um arquimago de 7ª classe. O professor Heidel sugeriu ao reitor que observasse um pouco mais, já que a próxima vez é de Lewin. O reitor ficou surpreso ao saber que Lewin Ardell ainda está frequentando a academia. E como isso prova sua paixão, o reitor ficou interessado em assistir. Lewin estava falando muito sério. Ele via isso como uma grande oportunidade de testar sua força. O instrutor lhe disse para começar. Ele fez uma pequena bola de fogo em sua palma, e ela imediatamente se transformou em uma grande chama ao seu redor. Os professores ficaram surpresos. Com sua velocidade ridícula de lançamento, os alunos não acreditaram no que viam. Enquanto isso, ao ver isso, Mikkel foi acionado. Ele disse aos alunos atônitos que Lewin tem uma ordem de evocação mágica. E mesmo que Lewin lance 100 delas, é impossível atingir um alvo. Ele descreveu Lewin como um lixo inútil que não pode fazer nada. Mas o nosso MC tinha desaparecido de repente de seu lugar. Uma janela azul apareceu. Isso indica que a refração do tempo está ativa. Ela distorce e refrata o tempo por 30 segundos, e Lewin ganhou aceleração igual a 200% de sua força. E seus movimentos se tornaram mais rápidos. Outra janela azul apareceu para informar a Lewin que ele estava indo além do tempo distorcido, e que o tempo de espera era de 5 minutos. Essa é uma habilidade que ele adquiriu recentemente. Refração do tempo. Ela o ajuda a se mover de forma anormal por 30 segundos para qualquer local que ele queira. Em outras palavras, Lewin agora é um tufão. A barreira da área de exame apareceu. Lewin havia causado um grande estrago na área ao redor. Os professores ficaram atônitos. O mesmo aconteceu com os alunos. Lewin estava feliz com seus resultados. Os fragmentos de alvos quebrados estavam espalhados por toda a área. O instrutor anunciou que Lewin havia atingido 27 alvos. Eles não conseguiam acreditar como Lewin lançou a magia em suas mãos e acertou os alvos sozinho. E 27 alvos dariam a Lewin a maior pontuação na história daquele exame. Todos se perguntavam como Lewin era capaz de se mover tão rápido. E se ele realmente atingiu o alvo com magia. Tyrion Ignat bateu palmas e se levantou de onde estava sentado. Ele disse a Lewin que ele era incrível. Em seguida, os alunos o seguiram com um aplauso. Eles disseram a Lewin que ele era incrível e o parabenizaram. Michael ficou irritado e se perguntou como isso aconteceu. Internamente, Lewin ficou feliz com os aplausos de todos, e com o reconhecimento que ele não recebeu nos últimos 6 anos. Seu coração estava extremamente quente. Ele sempre quis sentir isso.
Alguns momentos depois, vemos o professor Elric reclamar do fato de Luin ter acertado o alvo, enquanto lançava magia na mão. Ele argumentou que isso não pertence ao reino da magia, e ele nunca tinha visto esse tipo de magia antes. O professor Heidel disse que a magia é um reino sem limites de possibilidades infinitas. Ele acrescentou que, se tudo correr como esperado, não será mágica. Mas o professor de matemática Elric ainda tentou argumentar. Mas Tyrion Ignat fez sinal para que ele parasse. Tyrion Ignat disse que o que ele viu foi um milagre criado por um aluno, e foi um milagre impecável de magia. Ele também reconheceu que outros professores pareciam ter opiniões diferentes. No fundo, o professor Elric estava furioso. Ele estava com raiva de Luin por ter feito essa bagunça. Ninguém jamais imaginou que as coisas fossem acabar assim. Por outro lado, Jason colocou a mão no ombro de Luin e anunciou alegremente que o Mago Supremo estava entrando. Ele disse a Jason para parar. Os outros alunos estavam animados para ver Luin. Quando Lewins passou, os alunos se reuniram em torno dele e perguntaram com entusiasmo como ele havia feito aquilo. Durante o exame prático, outros lhe perguntaram se ele sabia o nome deles. Ele queria fugir da atenção. Então, ele disse a Jason que, em sua cabeça, ele estava indo na frente. Até ontem, ele era apenas um solitário na academia. Tudo mudou da noite para o dia, por isso ainda era difícil para ele se adaptar. Mas é claro que Lewin está ciente de que há algumas pessoas que não gostam dele. Quando ele entrou na sala, viu Mikkel esperando por ele. Ele perguntou o que Mikkel estava fazendo em seu quarto. Mikkel se aproximou e lhe disse que ele parecia orgulhoso depois de ganhar alguns pontos ontem, com algo que nem sequer era mágico. Ele disse a Lúwin que sua arrogância o enojava, e por isso, veio avisá-lo para não se exibir. Lúwin sugeriu a Mikul que Mikkel estava envergonhado por ter perdido no exame prático para um cara que ele desprezou por 6 anos. Isso provocou Mikkel, e ele agarrou o colarinho de Luin, enquanto o xingava. Luin agarrou a mão de Mikkel. Isso deixou Mikkel chocado. Ele se perguntou o que estava acontecendo com Luin. Ele também se perguntou como Luin era tão forte. Em um tom sério e ameaçador, Luan disse a Mikael que eles precisavam se formar com segurança. E se Mikkel quiser esmagá-lo tanto assim, ele o convidará para uma luta justa. Em um verso, um exame de combate. Mikkel apertou a mão de Lúwin. Mikkel ficou furioso quando perguntou a Lúwin se ele realmente se considerava qualificado para competir com ele. Quando Lúwin é alguém que recebeu apenas notas baixas durante 6 anos, Lúwin lhe disse que eles só precisam esperar para ver se ele está qualificado ou não. Mikkel o advertiu para não ser reprovado no próximo exame. Antes do encontro, Michael andou pelo corredor pensando em como aquele filho da mãe é arrogante. Michael tinha certeza de que Lúwin seria reprovado no exame prático de hoje, sem ter a chance de fazer o exame de combate 1 contra 1. Ele tirou a mão do bolso. Ela estava ligeiramente trêmula. Ele se perguntou se Lúwin é realmente um mágico. Mais tarde naquele dia, o dia estava claro e ensolarado lá fora. Havia uma grande estátua. E uma pessoa comentou que, mesmo tendo visto aquela estátua de pedra várias vezes, ela nunca deixava de surpreendê-la. Era o dia do segundo exame prático. O exame chama-se Medição de Produção de Mana, e eles estão no local do exame. Um tesouro da academia e um artefato raro do qual existem apenas alguns em todo o continente, Ancient Ogre Kingram. 500 anos atrás, o Ogro Kingram foi transformado em um artefato enquanto ainda estava vivo pelo Mago Supremo Freud. Kingram, que está preso no artefato, absorve a mana do mago e atua como uma espécie de saco de areia mágico. O exame de medição da produção de mana exige que os alunos lancem magia no Kingram e obtenham uma pontuação alta. Lúwin perguntou a Jason se isso significava que tudo o que eles precisavam fazer era mirar na estátua e usar um feitiço em que estivessem confiantes. Jason respondeu que sim, mas Jason compartilhou que o Ogro Bastardo é famoso por dar pontuações severas. Até mesmo uma pontuação de pouco mais de 20 é boa o suficiente. Um aluno usou uma tempestade de raios para atacar a estátua. A estátua lhe disse: "Vá embora, seu mágico de 1 ponto." Em seguida, sugeriu ao aluno que parasse de praticar mágica agora mesmo. Um aluno comentou que achava que o aluno tinha se saído bem, mas, como era de se esperar, não foi tão fácil. A estátua chamou o próximo aluno. O aluno saiu, desanimado. A próxima aluna estava confiante. Ela usou uma bola de gelo. A estátua disse a ela que, com certeza, ele se lembrará dela. Por causa do quão impressionante ela foi. A aluna perguntou se isso era verdade, mas a frase seguinte da estátua foi dura, pois ele a chamou de lixo irremediável. A estátua lhe deu 2 pontos. Ela não podia aceitar, pois havia dado o melhor de si. O próximo aluno ganhou 5 pontos e foi mandado embora. A estátua disse a outro aluno que sua magia era insípida e perguntou se estava misturada com água. O aluno respondeu que era 100% mana. O instrutor mandou o aluno parar de fazer barulho e voltar ao lugar. Makeley Gary Hill foi o próximo. Makeley usou toda a sua magia na estátua.
A estátua disse que, para um Gary Hill, foi decepcionante. Ele perguntou a Mikkel se ele era filho de Josh Gary Hill. Mikkel respondeu com orgulho que era o orgulhoso terceiro filho de Josh Gary Hill. A estátua riu da palavra orgulhoso. Ele disse a Michael que seu pai era um idiota que chorava e implorava por mais pontos. E a estátua disse a Mikkel que ele é menos talentoso do que seu pai idiota, Mike Gary Hill. Ele deu a Mikkel 27 pontos. Mikkel ficou furioso e disse à estátua que, para um mero ogro, ele estava dizendo bobagens. O instrutor pediu a Mikkel para se acalmar e chamou Luin Ardell. Luin estava nervoso, mas disse a si mesmo para tentar. Ele cumprimentou a estátua e se apresentou. A estátua comentou que era a primeira vez que via Luin, mas disse que isso não importava. Pediu a Lewin para continuar o exame. Lewin fez uma enorme bola de fogo em seu punho. O instrutor ficou chocado ao ver que era uma explosão de mana burn. Os alunos ficaram surpresos ao ver uma magia de classe 4. A estátua perguntou a Lewin qual era o motivo de sua postura. Então Lewin anunciou: "Aqui vou eu." Ao se aproximar da estátua, ele pulou e deu um chute forte. O instrutor ficou surpreso com seu movimento, pois parecia impossível mover a magia do pé e explodi-la em um instante. O outro aluno perguntou se aquele era realmente um feitiço de classe 4. O aluno respondeu que o poder do feitiço de Lewin teria de ser no mínimo de classe 5. Lewin aterrissou no chão com os pés. Como o outro aluno mencionou que poderia ser pelo menos de classe 5. O outro aluno concluiu que Lewin poderia ser no mínimo um mago de classe 5. Lewin foi pego de surpresa porque sabia que sua explosão de mana burn funcionava corretamente. Mas a reação de Kingram é estranha. Ele se perguntou se algo havia dado errado. Kingram lhe perguntou quem ele era. Lewin respondeu que havia apresentado seu nome antes. Ele repetiu seu nome, mas Kingram o interceptou e perguntou se ele era Draka. Isso surpreendeu Lewin. Kingram disse: "Eu estava esperando por você, Draka." Os alunos ouviram essa conversa e ficaram curiosos para saber quem era Draka. Eles achavam que Kingram havia confundido Lewin com outra pessoa. Lewin pesquisou livros nos últimos 2 meses, mas não achou nada sobre Draka. Não esperava que Kingram soubesse. Perguntou se conhecia Draka e ele disse que sim. Nosso MC perguntou se sabia mais sobre Draka. Kingram achou interessante, pois não esperava encontrar a encarnação de Draka na academia. Lewin se perguntou o que ele quis dizer com encarnação. Kingram perguntou seu nome novamente. Lewin deu seu nome completo. Kingram lhe disse que se lembraria de seu nome. O instrutor pediu a Kingram que lhe dissesse a pontuação de Lewin antes de ele ir embora. Mas Kingram respondeu que há muitos ouvidos atentos, então ele lhe dirá mais tarde. Ele disse ao instrutor que a avaliação terminaria ali, e que a magia de Lewin não é algo que ele possa julgar. O instrutor perguntou o que ele queria dizer, e ele insistiu, lembrando Kingram das regras da escola que dizem que ele deveria fornecer avaliação para a academia, não importando o que acontecesse. Era um contrato que deveria ser mantido por 500 anos. Mas Kingram respondeu o suficiente. Ele ficou furioso com o fato de o instrutor ter se atrevido a falar sobre as regras da escola para ele, quando ele é alguém que vem avaliando crianças que nem parecem mágicas há muitos anos. O instrutor pediu desculpas, mas ainda assim, insistiu. Kingram disse ao instrutor que o maldito Ignite poderia ir para o inferno, mas ainda assim, ele reconheceu que um contrato é um contrato. Portanto, ele simplesmente daria ao instrutor uma nota 0 ou 100 pontos. Ele perguntou a Lewin, a quem ele chamava de Pequeno Destruidor, qual deles ele queria. Lewin sorriu e disse que queria 100 pontos. Os alunos fofocaram sobre como Kingram deu 100 pontos em seu exame. Todos estavam curiosos para saber a quem foram dados. Alguns ouviram que ela foi dada ao eterno aluno reprovado chamado Lewin Ardell. A atenção de Lewin foi desviada para alguém que disse que ele havia causado outro incidente. Novamente foi o professor Heidel. Lewin perguntou o que ele estava fazendo ali. O professor Heidel o informou que a notícia de que Lewin havia recebido 100 pontos da Kingram se espalhou até a sala do reitor. Quando o reitor ouviu a notícia, disse que isso nunca havia acontecido antes. Então, o reitor quis recompensar Lewin. Ele deu a Lewin um pedaço de papel. Lewin o desdobrou e perguntou sobre a sala de artefatos que estava escrita ali. O professor Heidel convidou Lewin a segui-lo. Eles entraram na sala e desceram. Eles entraram na sala e desceram a escada. Lewin disse que não fazia ideia de que esse lugar existia. O professor Heidel lhe disse que era natural, pois é o único lugar na academia onde a entrada é proibida. Isso deixou Lewin confuso. Já que é o único lugar onde a entrada é proibida, ele se perguntou por que o professor o levou até lá. Eles pararam em frente à porta.
O professor Heidel explicou que é a entrada para a sala de artefatos, e que ele só tem permissão para entrar lá. Lúwin perguntou se isso significava que ele entraria sozinho. O professor lhe disse que o esperaria. Nosso mestre de cerimônias não tinha ideia do que havia acontecido, mas como o professor lhe disse que se tratava de uma recompensa, ele decidiu entrar. Ele caminhou pelo carpete enquanto olhava ao redor. Havia tantos artefatos dos quais ele só tinha ouvido falar. Ele supôs que se tratava do armazém mágico do arquimago Froyon Ignite. Alguém disse que você parece perdido. Isso surpreendeu Lúwin, e ele perguntou quem era. Ele ficou surpreso e confuso ao ver Kingram. Kingram lhe disse que é como se ele não soubesse seu verdadeiro valor. E então Lúwin notou que Kingram não era mais uma estátua de pedra. O rei Gram pareceu notar isso e perguntou a Lúwin se ele estava surpreso ao ver isso. Em seguida, explicou que esse é o único espaço em que ele tem permissão para usar seu corpo. Graças ao mana antigo que preenche a sala, ele pode permanecer em seu corpo original, e não como um artefato. Lúwin lhe perguntou o que ele queria dizer quando falou que Lúwin não sabe seu verdadeiro valor. Kingram lhe disse que é como ele disse, que Lúwin não sabe o seu valor, embora esteja usando o mesmo artefato que Draka, o jogador. Lúwin ficou surpreso com o fato de Kingram saber sobre o jogador. Kingram lhe disse que se tratava de um artefato raro como nenhum outro no mundo. Ele perguntou como Lúwin o conseguiu. E também perguntou sobre o relacionamento de Lúwin com Draka. Lúwin admitiu que ele mesmo estava curioso sobre isso. Ele perguntou quem era Draka. Kingram observou seu silêncio. Então, Kingram lhe disse que Draka é um ser que queria se tornar um deus. Kingram contou que um dia Draka veio visitar a tribo Skype, a qual Kingram pertencia. Kingram descreveu Draka como sendo baixo e pequeno, o que era desagradável para ele. No entanto, seu poder era tão grande que nem mesmo a tribo do Pico do Céu poderia superá-lo. Além disso, ele se tornou mais forte. Além disso, ele ficava mais forte com o passar dos dias. Assim, mesmo quando vários ogros o atacaram, eles não conseguiram derrotá-lo. Os ogros o respeitavam. Os ogros o respeitavam. Ele também viveu com eles como se fosse um membro de sua tribo. Draka ensinou o idioma e a magia a Kingram, o próximo chefe da tribo, por quase 100 anos. Isso chocou Lúwin. Ele perguntou como era possível que um humano vivesse por 100 anos. Kingram respondeu que era possível, pois ele não era um humano. Ele revelou que a verdadeira identidade de Draka é o dragão negro Dracagonia. Lúwin não conseguia acreditar que os dragões realmente existiam. Ele perguntou a Kingram se isso era realmente verdade. Kingram respondeu que é verdade. Ele perguntou a Lúwin se ele não sabia que os dragões eram a origem da magia. Em sua cabeça, Lúwin pensou em como ele ouviu isso antes. Mas era apenas uma afirmação. Então, ele pensou que tudo era apenas uma lenda. Kingram lhe disse que Draka não podia usar magia. Foi por isso que Draka criou uma maneira de lutar como Lúwin. Com magia nas mãos e nos pés, o rei Gram perguntou a Lúwin se ele sabia o que isso significava. Agora Lúwin entendia. Ele tinha certeza de que Draka teria sido tratada da mesma forma que ele no passado. Kingram lhe disse que Draka criou uma habilidade que somente ele poderia usar. Uma forma de transformar a magia em poder, como Lúwin havia lhe mostrado. Usando esse poder, Draka se tornou mais forte do que qualquer outro ser no mundo. Entretanto, ele não estava satisfeito com isso e expandiu seu poder infinitamente. No final, ele destruiu tudo e destruiu a si mesmo. Lúwin ficou surpreso com a notícia. Mas então ele também percebeu por que Draka foi chamado de Destruidor de Mundos. Ele não consegue nem imaginar o quão forte ele deve ter sido capaz de destruir o mundo. Uma janela azul apareceu e mostrou que Lúwin havia obtido uma conquista. Chama-se Encontrar Rastros de Draka. A primeira recompensa incluía o título de Amigo do Ogro. A habilidade é o espírito Strang da Fúria do Ogro, a encarnação do poder. O título Ogre's Friend tem o efeito de aumentar a probabilidade de os ogros não serem hostis com Lúwin, e isso permite que ele se comunique com os ogros. Ele ficou curioso com essa recompensa repentina. Ele viu que havia comunicação e achou que era melhor do que nada. A Fúria do Ogro é uma habilidade ativa em que ele toma emprestado o poder de um ogro enfurecido e fica momentaneamente mais forte. A força aumenta em 300 por 30 segundos, e esse efeito aumentará gradualmente sob a influência de artes corporais. O tempo de recarga é de 3 minutos. Lúwin é considerada uma habilidade de fortalecimento. Ele estava curioso sobre Strang, a encarnação do poder. Então, de repente, uma bola de vidro azul estava em sua mão. Kingram notou e comentou que parecia que ele havia recebido a recompensa da missão. Ele explicou que Draka costumava falar assim o tempo todo. Olhando para o espaço, Lúwin perguntou a Kingram sobre a bola em sua mão. Kingram a observou com prazer e reconheceu como Strang. Lúwin questionou se ele sabia sobre aquilo. Kingram corrigiu, dizendo que era uma encarnação, não um item.
O mestre de cerimônias não acreditava que fosse uma encarnação. Kingram disse que sempre está com Draka, então reconhece seu estado atual. Ele supôs que Draka deve tê-lo selado em uma pedra espiritual quando morreu. Esse cara é uma encarnação do poder. Embora seja chamado de espírito, ele é diferente dos espíritos normais. Kingram o descreveu como alguém que tinha um temperamento desagradável e pedia a Draka um poder infinito todos os dias. No entanto, se Luin satisfizer seu desejo, Strang também lhe prometerá poder infinito. Luin verificou se ele queria dizer que uma encarnação nasceria da rocha. Kingram disse que sim, então não precisa se preocupar. A pedra brilhava. Kingram comentou que o espírito iria acordar. Luin entrou em pânico achando que estava quebrando. Então, ela apareceu. Luin ficou surpreso ao ver um pequeno urso na mão. O urso disse: "Pirralho, me chamou de urso?" Luin comentou que um urso fala. Ele se perguntou como um urso fala. Isso irritou o urso. Repreendeu Luan, dizendo para não tratá-lo como urso. Mas era um belo urso marrom.